Olá, queridos professores! Sejam muito bem-vindos ao programa Educa Mais Manaus, que traz entre suas ações esta orientação formativo-pedagógica. Eu sou a professora Elissandra Rubim e neste encontro irei apresentar as sequências didáticas que irão compor o nosso sexto simulado. Vamos lá! As sequências didáticas 12 e 13 estão focadas nos descritores e no nosso currículo escolar municipal, o SEM. Essas sequências didáticas elas foram pensadas e elaboradas com foco nos descritores críticos apontados pelos simulados quinzenais. A sequência didática 12 ela aborda os descritores D16, D21 e o D24, compreendidos no tema 3, números e operações, álgebra e funções. A sequência didática de número 13, ela trata dos descritores D25 e D26, também compreendidos no tema 3, números e operações, álgebra e funções. Neste encontro, trago uma breve apresentação dos descritores e das habilidades do nosso currículo escolar municipal que serão explorados nas sequências didáticas que irão compor o nosso sexto simulado. Vamos aqui, acompanhe. A sequência didática de número 12, ela está organizada em 5 aulas, onde será desenvolvido os descritores D16, o D21 e o D24. E as habilidades do nosso currículo tem habilidades aí processuais, 2 habilidades do sexto ano, a habilidade 1 e a habilidade 8, e uma habilidade pontual do nono ano, que é a habilidade número 2, né, do nosso currículo escolar municipal. O foco dessa sequência didática de número 12 é a retomada do estudo do conjunto dos números de todos os conjuntos numéricos, né? Pontuando especificamente o conjunto dos números inteiros e racionais. Então vamos lá conhecer esses descritores e as habilidades do nosso currículo escolar municipal que foram trabalhados, abordados na nossa sequência didática de número 12. Vejam aqui comigo. Então, o D16, ele diz o quê? Identificar a localização de números inteiros na reta numérica, reconhecer o D21, reconhecer diferentes representações de um número racional, né? O aluno tem que saber quando o número racional está na forma decimal, na forma fracionária, enfim. O D24 também trabalha com reconhecimento de representações de números decimais, né? Dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens, né? Como décimos, centésimos e milésimos. Então, esses 3 descritores, eles estão sendo desenvolvidos na nossa sequência didática de número 12. E as habilidades do nosso currículo escolar municipal. Como nós já havíamos inicialmente falado, nós vamos estar trabalhando nessa sequência didática com 3 habilidades do currículo. 2 habilidades que são processuais, né, do sexto ano e uma habilidade pontual do nono ano. Acompanha comigo aqui quais são essas habilidades. Habilidade do sexto ano, habilidade 1. Do que trata essa habilidade do currículo? Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal, né, dos números racionais é finita, fazendo uso também da reta, olha só, numérica. Vocês observem que tem aí uma parametrização da nossa habilidade do currículo com os descritores que vão estar sendo trabalhados. A outra habilidade que nós vamos estar aí trabalhando, desenvolvendo nessa sequência didática é a habilidade 06 do sexto ano, que é a habilidade número 2. Reconhecer o sistema de numeração decimal como que prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferença com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características. Que características são essas? Base, valor posicional e função do zero.
utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Então, nós temos aí a segunda habilidade do nosso currículo, que é uma habilidade processual. E a habilidade pontual, que é a habilidade do 9º ano, qual é? Vamos ver aqui. A habilidade do 9º ano, que é a habilidade 2, ela vai trazer para a gente reconhecer, né, um número irracional como um número real, cuja representação decimal é finita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Então, professores, colegas, essa SD ela faz uma retomada de todos os conjuntos numéricos, né? Partindo do conjunto dos números naturais até o conjunto dos números reais. Então, vamos lá ver o que a gente tem aí nas próximas aulas, na nossa aula de diagnóstico inicial, é a aula 1. Como nós falamos, nós temos 5 aulas, né? Foi organizada a sequência didática para 5 aulas. A aula 1 é diagnóstico inicial. E aí, o que você vai fazer, professor, nesta aula diagnóstica? A gente está propondo, né, o professor, o elaborador da SD, ela está propondo uma retomada do estudo dos conjuntos numéricos, né? Em especial do conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, né? E aí, ele sugere 3 momentos a saber. Acompanhem comigo aqui quais são esses momentos. Momento 1. No momento 1, ele vai tratar apenas do conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, tá? Aí você vai trabalhar nesse momento a sugestão da SD, trabalhar a representação, né? Relembrar o conjunto dos números naturais, qual é o conjunto mais primórdio que a gente tem, como é que ele é representado, como é que a gente escreve esse conjunto, né? E aí vem a retomada de que o conjunto ele é representado pela letra N, seus elementos ficam entre chaves, separados por vírgula, aí tem as reticências, por que tem a reticência? É um conjunto finito, infinito, né? Quais são os subconjuntos que nós podemos ter a partir desse conjunto dos números naturais? Então, toda essa retomada ela é importante, professor, para que aqueles objetos de conhecimento que não ficaram bem consolidados, eles possam ser consolidados nessa sequência didática de número 12, que é uma sequência de intervenção, né? Como eu falei inicialmente. Então, a gente vai abordar e também pode estar trabalhando os antecessores, os sucessores e dando exemplos, né? Usando os números naturais na sala de aula, na idade deles, enfim, tá? Então, esse é o momento 1. Olha só o momento 2. No momento 2, né, está sendo proposto focar no conjunto dos números inteiros. E aí também a gente tem o apontamento que esse conjunto ele é representado pela letra Z, né? Esse conjunto também você vai trabalhar aí a representação desse conjunto. Quais são os subconjuntos que a gente tem aí, né? Falar de antecessores, sucessores. Aí a gente já introduz um conceito novo, que é o oposto ou simétrico de um número inteiro, né? Também pode ser retomado o conceito de módulo ou valor absoluto de um número inteiro. E o importante, representar esse conjunto na reta numérica. Então, essa é a proposta, né, para esse segundo momento da aula diagnóstico inicial. O terceiro momento, nós temos o conjunto dos números racionais, representado pela nossa letra Q. Nesse momento também você vai discutir quais são os números que pertencem a esse conjunto, né? Então faça aquele momento de escuta, né? Perguntem deles quais são os subconjuntos. Também dizer que nesse conjunto a gente define o oposto ou simétrico. Aí a gente já tem um conceito novo, que é o conceito de inverso dentro desse conjunto dos números racionais. Também definimos o módulo, o valor absoluto, e também podemos representar esse conjunto Q, conjunto dos números racionais, na nossa reta numérica. Então, a gente tem esses 3 momentos na nossa sequência didática. E aí, qual é a ideia, professor? É você sistematizar, após esse momento, sistematizar para os alunos, depois desse momento de escuta, né, durante esse processo, você sistematizar o conjunto dos números naturais, como o conjunto mais primórdio que a gente tem. Se quiser falar um pouquinho de história ou solicitar que o aluno faça uma pesquisa, é interessante. Sistematizar
o conjunto dos números inteiros, sistematizar o conjunto Q, né, que é o conjunto dos números racionais. E aí, nesse conjunto dos números racionais, é imprescindível que seja pontuado algumas coisas. Do que? Dizer para o aluno que o conjunto dos números racionais ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, né? Então, a gente tem aí os decimais exatos, né? E não exatos, que são as dízimas periódicas, e também os números fracionários, tá bom? Então, aqui, e aí esquematizar, como é que a gente diz? Olha aqui, ó. Falei dos números fracionários, é importante você dizer, os decimais exatos e as dízimas periódicas, que são os decimais não exatos. Então, para o aluno do 9º ano, a gente já vai esquematizar, dizer que esse conjunto Q, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tal que o P e o Q pertencem ao conjunto dos números inteiros. E que o Q, que é o nosso denominador aqui, ele é diferente de zero. Então, essa sistematização ela é importante. Então, esse é o terceiro conjunto que deve ser apresentado para o nosso estudante. O próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. E aí também é importante sistematizar que esse conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra I, né? E eles são os decimais com infinitas, olha só, enfatize isso para os estudantes, infinitas casas decimais e aparecem aleatoriamente, ou seja, sem obedecer nenhuma sequência. Aí, como exemplo, a gente colocou, né, tem lá exposto o professor, né, elaborador da sequência didática, ele traz o exemplo do π, que é um número irracional, e da raiz quadrada de 2. Porém, professor, você pode estar trazendo, mostrando para o estudante outros exemplos de números irracionais. Então, esse é o quarto conjunto que deverá ser sistematizado para o nosso estudante. O quinto conjunto é o conjunto R. Esse conjunto R, ele é o conjunto dos números reais, né? E é importante sinalizar que ele é a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, né? E dizer que o R estrela é o conjunto dos números reais com exceção do zero, sem o zero. E aí a gente tem aqui um diagrama, sistematize isso. Nesse diagrama, é importante que o aluno observe que os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais. Nós temos aqui um conjunto à parte que é os irracionais, e contendo todos esses conjuntos aqui, eu tenho o conjunto dos números reais. E aí, então, a gente estabelece essa relação. N está contida em Z, que está contida em Q, está contida em R. Então, essa sistematização ela é importante, né? Porque esse esquema ele dá uma visão do todo para o estudante. Então, o professor elaborador dessa sequência didática, ele traz essa informação. Então, essa foi a nossa aula 1, né, estabelecida na nossa sequência didática de número 12. A aula 2 é uma aula de investigação. Nós vamos aprofundar aquilo que foi investigado na nossa aula 1. E dentre os objetivos estabelecidos para esta aula, nós temos identificar os conjuntos numéricos, né, que foram apresentados na aula 1, representar os seus algoritmos na reta numérica e reconhecer as diferentes representações de um número racional e apresentar as formas, né, as diversas formas de representatividade dos números racionais. Vejamos aqui, ó. Né? E nós temos que essa aula ela propõe novamente a sistematização do conjunto dos números inteiros, né? E a sua representatividade na reta numérica. E aí o professor pode estar trazendo aqueles apontamentos que na aula 1 foram comentados, né? O número oposto ou simétrico. A gente pode trabalhar a questão da equidistância, professor, dos números em relação à origem na reta numérica, a distância que o menos 1 está da origem e a distância que o mais 1 está da origem. Então, é proposto isso nessa sequência didática. Quando a gente fala aí das diversas formas de representar os números racionais, é que a gente vai aquela retomada lá, né, ainda do 6º ano, do 5º ano, a representação gráfica de um número racional, a representação fracionária,
a representação decimal e percentual. Então, a gente vai transpor todas essas representações nessa aula 2, né? Em especial, ser tratados racionais na forma decimal, identificando a existência, você vai observar aí nessa aula, de ordens, né, como décimos, centésimos e milésimos. Né? E aí a gente tem a retomada de todos os conceitos ou definições levantadas na aula de diagnóstico e a sistematização também, né, do conjunto dos números racionais. A gente vai perpassar por todos aqueles que a gente viu na aula de diagnóstico inicial. E aí vamos trabalhar com a localização de números na reta, de números naturais, de números inteiros, de números racionais, de números irracionais e de números reais, contemplando tudo. Inclusive, professor, você pode estar pontuando na reta numérica, né, a localização de fração própria e fração imprópria, para que o aluno ele tenha essa visão do todo. Ainda nessa aula 2 de investigação, nós temos a sistematização do conjunto dos números racionais. Acompanhe aqui, ó. Nós temos novamente a representatividade desse conjunto Q, né? E aí temos o que de novidade? Nós temos aí a localização, né? Você vai pegar, professor, trazer, levar, desenhar no quadro e pontuar junto com os estudantes a localização de números naturais, né? Aí tem aqui os números naturais, ó. Números inteiros. Aí você vai localizar os números racionais, ó, os números racionais na reta numérica, os números irracionais, olha aqui o raiz de 2 e o π, né? E os números reais, que é toda essa união desses conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Ainda nessa sequência didática, nós temos uma proposta de sistematização, como vocês estão visualizando ainda, para que o aluno, você pode estar projetando essa imagem, pode estar construindo com eles, pode estar dinamizando a aula, dando papeizinhos com vários números, né? Números reais diversos, para que o aluno possa localizar o que é um decimal exato, o que é um decimal não exato e o que é um número racional na forma de fração. Então, a gente traz aí a proposta nessa sequência didática de alguns exemplos de números racionais decimais exatos. Nós temos aqui, ó, 1,25 menos 0,5, 20,437 e temos exemplos de números racionais não exatos, decimais não exatos, que são o que nós chamamos de dízima periódica. Aqui eu chamo a atenção, né, professor, para que você possa estar observando junto com os alunos as duas formas que a gente tem aqui, ó, nesse exemplo, de representar uma dízima periódica. Enfatize para o nosso estudante que esse 5 barra aí quer dizer que o número que se repete infinitamente é o 5, que é o período, né? E aí também trazemos exemplos de números racionais na forma fracionária. Bom, ainda nesta sequência didática, a gente traz para você, professor, alguns exemplos, né, que vão estar trabalhando o nosso descritor, né? São os números racionais, vejamos aqui, ó, os números decimais, né, que são números racionais, trabalhando com a questão posicional. Então, nós temos aí, ó, uma representatividade de um número racional na forma decimal exata, em que é importante sistematizar isso aqui para o aluno, para que ele consiga enxergar, né? Esse é um mapazinho mental, onde a gente vai ter a representatividade. Nós temos a vírgula, que caracteriza ser um número decimal. À esquerda da vírgula, nós temos o 4 é unidade, nós temos 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. E após a vírgula, é importante sistematizar que nós vamos ter os décimos, centésimos e milésimos, exatamente trabalhando aquilo que está sendo proposto pelo nosso descritor nessa sequência didática. Um outro exemplo que nós temos aqui, 3,586. Aí a gente traz aí, a proposta é um esquema um pouquinho diferente também, que é a questão da soma, né? Para que o aluno possa vislumbrar isso aí. Então, nós temos aqui a vírgula, à esquerda da vírgula nós temos 3 unidades
E novamente nós vamos ter décimos, centésimos e milésimos. À nossa direita nós vamos ter exatamente essa soma. Olha, 3 unidades, 5 décimos, 8 centésimos mais 6 milésimo vai me dar esse número decimal 3,586. Já está trabalhando com a operação de adição, né? A operação de adição de números aí decimais, ok? Então, aí é bom a gente trabalhar, é bom recordar que você está trabalhando, salientar, né, nesta sequência didática, que nós estamos trabalhando com o descritor D24. O que diz esse descritor? Reconhecer as representações decimais dos números racionais, é o que a gente está vendo, acabamos de ver aí, dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal. A gente está identificando a existência de ordens, né, pontuando como os décimos, centésimos e milésimos. Vejamos mais algum exemplo aqui, ó, que nós temos nessa sequência didática. Nós temos aqui, ó, esse aqui ele é um número racional, né, decimal não exato, né, e aí você vai exatamente classificar isso para o estudante, vai pontuar que nesse número racional decimal não exato, a gente vai classificar até a terceira ordem, atendendo ao descritor D24 que a gente acabou de ler. Então, a gente tem 5 décimos, 3 centésimos e 7 milésimos, mas é bom pontuar que se trata de um número que é um número racional decimal não exato. Então, vamos conhecer um pouquinho da aula 3, né? A aula 3 é a aula de solução de problema. Então, professor, a proposta desta aula é consolidar o que foi visto nas aulas 1 e 2, através da solução de problemas. Vejamos aqui como é que foi pensado. Então, essa aula de solução de problemas, a gente está trabalhando a proposta, né, do professor elaborador, é trabalhar realmente com problemas. E aí, dividir a turma em trio ou grupo é a proposta, lançar a solução de problemas, desses problemas diversos que estão sendo pontuados, e a proposta aí dessa aula é trabalhar um clima de competição. Então, como é que seria esse clima de competição? Você pode estar dividindo a turma, meninas versus meninos, ou competir distribuindo os problemas que estão sendo propostos em grupos, esses problemas diversos para cada trio ou para cada grupo, né? E aquele grupo que terminar primeiro e resolver os problemas corretamente, eles serão pontuados, né? Então, assim, você pode dinamizar essa solução de problemas, né? De forma que a aula ela seja uma aula atrativa, interessante, e a resolução de problemas atendendo, que é uma das modalidades dentro da educação matemática. Aí, nós também temos a aula de número 4, que também é uma aula de solução de problemas. Aí se traz, né, o professor traz uma outra proposta para você executar em sala de aula, né? E qual é a proposta dessa aula? A proposta dessa aula é consolidar os descritores e habilidades vistos na aula 1, 2 e 3, através de uma aula dinâmica. Qual é essa proposta? Que aula dinâmica é essa que a gente vai ter? Vejamos aqui, olha só. A aula 4, nós vamos ter aqui como proposta um jogo da memória dentro da solução de problemas. É um jogo que tem um material, que são 40 peças, que a gente pode estar chamando de cartas. Essas cartas têm anexo nessa sequência didática para que o professor possa reproduzir e aplicar em sala de aula, né? E a instrução, qual é a instrução para esse jogo da memória? É dividir novamente a turma em grupos de 5. 5 grupos a turma e distribuir para cada grupo as cartas. Esse jogo da memória, ele vai ser explorado algumas habilidades. Que habilidades são essas, professor? Reconhecer as diferentes representações de um número racional, compreender alguns dos significados dos números racionais, como, por exemplo, quociente, parte e todo, né? Reconhecer números racionais no contexto diário, cotidiano,
fazendo a leitura dos números racionais de uso frequente na representação fracionária e decimal. E, por fim, a habilidade que vai estar sendo desenvolvida nesse jogo da memória é estabelecer relações entre representação fracionária e decimal de um mesmo número racional. Vejamos aqui, ó. Temos aqui apenas uma cartela contendo aqui, nós temos 16 peças desse jogo da memória, mas claro que você, professor, vai estar recebendo todas as demais cartelas para que o aluno ele possa estar interagindo nesse momento. É importante, nesse momento do jogo da memória, que você acompanhe, né, perpassa entre os alunos, observe o comportamento deles, observe as dúvidas, os equívocos cometidos, então de uma forma dinâmica, que haja essa interação, essa troca entre os próprios estudantes e que a gente consiga atingir o objetivo, que é desenvolver os descritores e as habilidades propostas para essa sequência didática. Então, a aula de número 5 dessa sequência didática de número 12 é a aula de verificação da aprendizagem. Nessa aula, a proposta, caro professor, é avaliar a aprendizagem por meio de questões, né? A ideia é acompanhar, avaliar o processo de ensino-aprendizagem das habilidades propostas. Vejamos aqui, olha só. Então, além disso, que eu disse agora, a gente também tem a questão da prática, da concentração dos nossos estudantes, trabalhar a importância dessas avaliações. Também é um momento de observação, né? E como já dito, é um momento de avaliar o processo de ensino-aprendizagem, né? Sondando quais foram as habilidades que nós conseguimos atingir, que foram consolidadas, assim bem como os descritores. Então, essa é a nossa aula, né, de número 12, a nossa sequência didática de número 12. Então, nós temos agora aí, vamos apresentar para você, caro professor, a sequência didática de número 13. Ela está organizada em 4 aulas, onde será desenvolvido os descritores D25 e D26 e as nossas habilidades do currículo, a EF 06MA10 e EF 06MA11 do nosso currículo escolar municipal. Vamos conhecer um pouquinho quais são esses descritores, né? O D25 e o D26, e um pouquinho do que trata essas habilidades que nós apresentamos agora. Acompanhem comigo aqui na telinha. O descritor, D25, né? Ele traz para a gente efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Que operações são essas? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E o descritor D26 é resolver problemas com números racionais envolvendo as operações também de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, né? Esses são os descritores que serão abordados na sequência didática de número 13. E as habilidades do currículo. A primeira habilidade que nós temos é a habilidade, ela é uma habilidade processual do 6º ano, é a habilidade 10. Essa habilidade, ela busca resolver e elaborar problemas também, olha só, que envolvam adição ou subtração com os números racionais positivos na representação fracionária. Essa é a habilidade do 6º ano, habilidade 10, e a outra habilidade que vai estar sendo desenvolvida nessa sequência didática de número 13 é a habilidade do 6º ano, né? É a 11, habilidade 11 do 6º ano, resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão e, é claro, a potenciação. Então, você observe que esses descritores e essas habilidades do nosso currículo escolar municipal, elas estão parametrizadas, né? Então, essas habilidades elas vão estar sendo desenvolvidas ao longo da nossa sequência didática de número 13, que está dividida em 4 aulas, onde na aula 1, que também é a nossa aula de diagnóstico inicial,
né? A gente vai ter nessa aula, professor, a proposta é verificar se o estudante consegue realizar operações com números racionais. E aí você vê números racionais na forma decimal, exato, né? Não exato, né? E na forma fracionária, que a gente identificou, né, durante as avaliações, durante os simulados, que os alunos realmente apresentam dificuldade. São habilidades, né, que não foram bem consolidadas para os nossos estudantes. Então, esses alunos a proposta nessa aula 1, diagnóstico inicial, é que eles efetuem cálculos que envolvam operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Vejamos. Trago aqui para vocês uma imagem que está nessa sequência didática de número 13, né? Então, a ênfase nesse diagnóstico inicial está nas operações em que? Aí a gente faz a retomada do conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, né? E aqui, que esse conjunto dos números racionais é todos os números que podem ser escritos na forma de fração, reforça isso para o estudante, né? E que eles podem ter decimais e fracionários, os números que pertencem ao conjunto Q, mas que nessa aula de diagnóstico inicial, ela vai ser focada nos números racionais escritos na forma de fração. Também trago uma proposta, professor, da chave diagnóstica. O que é essa chave diagnóstica que vem sendo proposto nessa sequência didática de número 13? Essa chave diagnóstica, o professor elaborador, ele propõe alguns problemas. Esses problemas, ele sugere-se que seja efetuado algumas plaquinhas, né? A, B, C e D. Cada aluno vai pede para ele uma folha de papel A4, divide em 4 partes iguais, e aí ele vai sinalizar as alternativas A, B, C e D. O professor projeta, a ideia é que você projete em sala de aula a questão para o aluno, e aí ele vai dar aquele tempinho para que eles possam ler, interpretar e resolver aquela atividade e pergunta, né, do estudante: quem acha que é a letra A, alternativa A? Quem acha que é a alternativa B? Quem acha que é a alternativa C? Quem acha que é a alternativa D? Após esse momento, é interessante, é proposto aí nessa sequência didática, nessa primeira aula, que seja contabilizado o número de estudantes que sinalizaram a letra A letra B, a letra C e a letra D. Por quê? Porque aí é dado uma chave diagnóstica, é uma orientação. Aquele aluno, vamos supor que o gabarito seja a letra B. Então, aquele aluno que marcou A, por que ele marcou A? Qual é o entendimento que ele não tem? Qual é a habilidade que ele não desenvolveu? Aquele aluno que marcou a letra C e a letra D. Então, o que ele precisa? O que o professor precisa ver com esse estudante para que ele desenvolva essa habilidade? Então, tudo isso está sendo proposto a partir, professor, dessas atividades. Isso na nossa aula de diagnóstico, né, que é a nossa aula 1. Nessa sequência didática, a gente tem que a nossa aula 2 é a aula de investigação, né? Vamos consolidar aquilo que foi identificado na aula de diagnóstico inicial, né? Então, o objetivo dessa aula de investigação é explorar os descritores D25 e D26, verificando as operações mentais que formam cada objeto do conhecimento. Acompanha comigo aqui, ó. E aí eu trago para você um pouquinho o que está proposto para essa aula 2, que é efetuar cálculos que envolvam as operações com números racionais, né, as 4 operações básicas. Além dessas 4 operações básicas, a gente ainda tem a potenciação. Então, a proposta dessa aula é apresentar alguns exemplos e que você, professor, possa estar resolvendo junto com o estudante esses exemplos. A gente não vai estar aqui como a gente está aqui num encontro de orientações formativas, então eu estou só mostrando para você já sentir essa sequência didática de número 13, como é que ela foi pensada e organizada. Então, nesse momento, você vai apresentar alguns exemplos trabalhando as operações com números racionais. Pode ser na forma, aí você vai observar que nós temos problemas propostos com racional, trabalhando decimal e fracionário junto, fracionário com fracionário, decimal com decimal, trabalhando as operações básicas, né? As 4 operações básicas, mais a potenciação. Nesta aula também de investigação, nós temos, olha só, os problemas. Aqui eu trago para você o único problema
que foi apresentado, que você vai estar recebendo aí na sequência didática de número 13. Esse é um dos, né? Mas vocês vão ver que tem vários problemas que estão sendo propostos. Esses problemas, professor, você pode estar projetando, dando aquele tempinho para o estudante resolver, né? Ou se você preferir, você pode estar resolvendo junto com ele, solicitando para um aluno, interagir. Você vai sentir a tua turma e ver de que forma fica melhor para que você possa envolver, né, o estudante na sua aula e trazer ele para junto de vocês e alcançarmos o nosso objetivo, que é que o nosso aluno realmente adquiram essas habilidades, desenvolva essas habilidades e faça uma boa avaliação, né? Eles realmente adquiram esses conhecimentos que a gente está aí perpassando para eles. Essa sequência didática de número 13, nós temos a terceira aula. Como eu já havia dito, são 4 aulas, né? Então, aula 1, diagnóstico, aula 2, investigação, a aula 3 é a solução de problemas. E aí, caro professor, a proposta dessa aula é explorar diferentes problemas envolvendo os números racionais. Então, o professor elaborador, ele traz várias questões, né? Itens similar ao que é cobrado na prova do SAEB, para que o aluno possa treinar. E aí também temos propostas para essa aula de número 3. Acompanhe aqui comigo. Temos aqui, ó, que essa aula 3, a proposta é novamente a solução de problemas. Então, trago diversos problemas e aí o professor pode, ele é deixado em aberto, né? O professor terá nesse momento livre arbítrio de definir da melhor forma possível como trabalhar essa solução de problemas, de forma que a aula se torne atrativa, de forma que a aula se torne significativa. Então, essa é a aula de número 3 da nossa sequência didática de número 13. Então, a nossa aula de número 4 dessa sequência didática de número 13 também é a verificação da aprendizagem, onde novamente nós vamos trabalhar a prática, a concentração dos nossos estudantes nessas avaliações, nós vamos observar e nós vamos avaliar, professor, o processo de ensino-aprendizagem. Então, por meio dessa avaliação, professor, procure observar, acompanhar e até mesmo fazer as intervenções que julgar necessárias para que a aprendizagem dos nossos estudantes sejam realmente significativa. Então, queridos professores, finalizando esse encontro de orientação formativa, vimos que as sequências didáticas de número 13, 12 e 13 estão focadas nos descritores e no currículo escolar municipal. Essas sequências didáticas elas foram pensadas e elaboradas com foco nos descritores críticos apontados pelos simulados quinzenais, né? Sendo, portanto, essas sequências didáticas de intervenções. Participe da nossa avaliação direcionando o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Não esqueça, colega professor, que o preenchimento será a sua frequência. Sua participação é importante. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.